Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Amiguchos Crochê. Hoje trago uma peça super fofa que já conquistou o meu coração. Vamos aprender a fazer um cachorrinho amigurumi que fará parte da nossa coleção Kawaii. Essa peça é perfeita para quem ama crochê e está em busca de criar algo pequeno, divertido e super fofo. A ideia dessa coleção no estilo Kawaii é trazer amigurumis com um visual minimalista, rápidos de tecer e com carinhas carismáticas que derretem o coração de qualquer um. Já temos um gatinho nessa coleção. Agora chegou então a vez do nosso cachorrinho. Com apenas 12 centímetros sentado e 16 centímetros em pé, este é o tamanho ideal para os bebês brincarem, o que o torna uma ótima opção para ter no seu catálogo de vendas, pois é uma linda opção de presente para bebês, além de servir como uma peça decorativa. Então, prepare os seus materiais, capriche na escolha das cores e vem comigo dar vida a mais um amigurumi cheio de charme. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Lembrando que todo o material utilizado vai estar na descrição desse vídeo. Vamos começar? Antes de iniciarmos a cabeça e o corpinho do nosso cachorrinho, vamos fazer aqui a mancha do olho dele, porque vamos precisar depois na hora da colocação dos olhinhos. Então, eu vou estar utilizando um fio num tom de marrom. Vamos prender aqui o anel mágico com um pontinho e agora fazer 8 pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar o anel, porém não vamos apertar muito. Vamos deixar aqui esse espacinho ali no centro do anel, que será onde a gente vai colocar o olhinho depois. Então, não aperta muito esse anel. Vamos para a segunda carreira, já coloquei aqui meu marcador. E vamos iniciar então com 2 aumentos na sequência, 2 pontos baixos juntos nos próximos 2 pontos. Fiz aqui um ponto baixo, agora junto com ele, no mesmo ponto, o segundo ponto baixo. Fiz o meu primeiro aumento, então. E agora, no ponto seguinte, eu vou fazer o meu segundo aumento, já prendendo aquele fio que ficou de sobra do anel ali atrás. Então, faço 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 4 aumentos, porém de meio pontos altos. Vamos fazer aumentos de meio pontos altos. Laço o fio, insere agora junto no mesmo ponto e arremata tudo de uma vez só. Este foi o meu primeiro aumento de meio pontos altos e agora vamos para o segundo. Fiz um meio ponto alto, junto com ele, faço o segundo meio ponto alto. Então, fiz aqui 2 aumentos. No ponto seguinte, vou fazer mais um aumento de meio pontos altos. Um meio ponto alto e junto com ele, mais um meio ponto alto. Esse foi o terceiro aumento. No ponto seguinte, mais 2 meio pontos altos juntos, no mesmo ponto. E este aqui será o meu quarto aumento de meio pontos altos. Voltamos então para pontos baixos. Vamos fazer 2 aumentos nos 2 pontos seguintes. Então, neste ponto aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos, e no último ponto, mais 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Fechamos então esta carreira com 16 pontos. E ficou assim a nossa manchinha do olho. Já está pronta. Vamos fazer agora no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. E está prontinho, vamos tirar aqui o marcador. O centro do nosso anel já ficou com um espacinho ali para o olho depois. E vamos deixar então um fio longo para a costura. Vamos cortar aqui o fio. Puxa ele aqui em cima. E está pronta então a nossa manchinha do olho. Depois a gente corta esse fio que ficou aqui de sobra do anel. E assim ficou então a nossa manchinha. A cabeça e o corpo do nosso cachorrinho serão feitos de uma vez só, sem costuras. Então, vai ser uma peça inteira. Vamos iniciar então pela parte da cabeça, com um anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos.
Vamos fechar o anel. Já podemos colocar aqui um marcador para marcar o início das nossas carreiras. E seguimos então para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Vamos fazer pontos baixos, duplos, para cada ponto, e já vamos prendendo ali o fio que ficou de sobra do anel atrás. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Já posso soltar ali o fio atrás e seguir até o final da carreira. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Vamos fazer aqui um aumento e no ponto seguinte, um ponto baixo. E é só seguir repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento e agora um e 2 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 5 será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 6 será de um aumento e 4 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. A carreira de número 7 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 36 pontos. É só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira. Ponto sobre ponto. Carreira de número 8 será de um aumento e 5 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. As carreiras de número 9 e 10 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 42 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. A carreira de número 11 será de um aumento e 6 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 6 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 48 pontos. A carreira de número 12 será de um aumento e 7 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 7 pontos baixos até o final da carreira,
totalizando 54 pontos. A carreira de número 13 será de um aumento e 8 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 8 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 60 pontos. E aqui foi a nossa última carreira de aumentos da cabeça. Já chegamos no tamanho base dela. As carreiras de número 14 e 15 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 60 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. Cheguei aqui no final da carreira de número 15 e agora vamos iniciar com as diminuições. Carreira de número 16 será de uma diminuição e 8 pontos baixos. Vamos pegar as alcinhas da frente dos dois pontos seguintes, laçar o fio lá atrás e arrematar com ponto baixo. Esta foi a diminuição. E agora, 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição, pegando as alcinhas da frente dos dois pontos seguintes, e 8 pontos baixos. Vamos repetir até o final da carreira, totalizando 54 pontos. A carreira de número 17 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. Ponto sobre ponto. Vamos seguir então fazendo um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira, totalizando 54 pontos. A carreira de número 18 será de uma diminuição e 7 pontos baixos. Fiz aqui a diminuição e agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e 7 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 48 pontos. A carreira de número 19 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 48 pontos no final da carreira. Ponto sobre ponto. Carreira de número 20 será de uma diminuição e 6 pontos baixos. Então, aqui vamos fazer uma diminuição e agora 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 6 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. E agora vamos fazer uma pausa para a colocação dos olhos. Aqui estão os olhos, eles possuem as travas de segurança e medem 12 milímetros, e são da cor marrom.
castanhos. E aqui também vamos fazer a colocação depois, em seguida, da fuça. Essa fuça aqui mede 1 centímetro e também possui a trava de segurança. O primeiro olhinho que a gente vai colocar é o que possui a mancha. Vamos pegar então a manchinha. Eu só vou inserir a agulha aqui no ponto seguinte, ó, de trás para frente, e puxar esse fio lá para trás, só para ficar um arremate mais bonitinho. Pronto. Então, vamos pegar um dos olhos e vamos inserir aqui no centro do nosso anel. Vamos colocar aqui bem no espacinho que a gente deixou aqui no centro. Então, temos aqui o olho já na manchinha. E vamos ter que colocar agora na cabecinha. Este fio que ficou aqui de sobra do anel, nós já podemos cortar. Já deixamos arrematado e tá tudo certo. A nossa mancha tem lado. Essa parte maior vai ficar para baixo e mais para o lado direito. Aqui eu já vou deixar também, ó, este fio aonde a gente finalizou ali para trás. Vai ficar bem para trás. E eu já deixei marcadinho aqui, então, onde eu vou colocar os olhos. Vamos contar 12 carreiras a partir do anel mágico. E entre as carreiras de número 12 e 13, nós vamos inserir a agulha para abrir o espaço. Eu vou utilizar aqui também a pinça para alargar mais. Então, nós vamos contar 10 pontos para a lateral, de distância desse primeiro olho, para inserir a agulha e abrir o espaço para o segundo olho. E depois aqui nós vamos ver também a parte da fuça, que será colocado depois na segunda carreira para baixo e bem no centro. Vamos então colocar aqui o nosso olho, posicionando a mancha com a parte maior para baixo e mais para o lado direito. Aperta bem esse olho para que a gente consiga colocar a trava certinha depois. Pronto. E agora, então, nós vamos seguir a mesma linha para a colocação do olhinho que a gente já deixou marcado aqui a posição. Vou só alargar aqui um pouquinho. Então, posso inserir o olho já. Lembra que a gente já deixou 10 pontinhos para a lateral, né? Então, é só colocar o olho ali, onde a gente já deixou marcadinho. Então, temos os dois olhinhos, só cuidar para que a gente posicione na mesma carreira os dois olhos, né? Para não ficar torto. Aqui atrás, agora, a gente já pode colocar as travas. Essas minhas aqui do olho é bem fácil de colocar. A da fuça já é mais difícil. Então, aperta bem aqui pra gente pegar o máximo que a gente conseguir ali do pino. Eu vou fazer aqui depois a minha proteção extra. Ó, vou deixar aqui certinho, já coloquei ali os dois. E agora, nós temos que posicionar a fuça. Para a fuça, nós temos que cuidar, aqui vai ser na segunda carreira para baixo, da linha onde a gente colocou, né, o olho. E só temos que cuidar para ficar bem no centro aqui, entre os olhos. Bem no meio, né? Então, a fuça, a gente vai colocar, na verdade, entre as carreiras 14 e 15, se quiser contar a partir do anel mágico. E aí, vamos deixar a mesma quantidade de pontos para cada lado, para poder abrir aqui o espaço da fuça. Esse espaço a gente tem que contar a partir do olho, não da mancha, né? Então, tem que ter o mesmo espaço para os dois lados, tirando a mancha. Vou inserir, então, aqui a minha fuça. O pino dele é mais grossinho,
Então é um pouquinho mais difícil de inserir. Verifica antes de colocar a trava se está bem posicionado, se está centralizado, a mesma distância para os dois lados e no centro. E agora sim é só colocar a trava. Já coloquei as minhas travas e já fiz a minha proteção extra. Tem vídeo aqui no canal ensinando como eu faço essa proteção, vou deixar no card aqui em cima. E vamos seguir então para a próxima carreira, que será de número 21. E esta carreira será de uma diminuição e 5 pontos baixos, repetindo até o final. Então, aqui, uma diminuição e 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. A carreira de número 22 será de uma diminuição e 1 ponto baixo, repetindo 12 vezes. É um pouquinho diferente, então. Uma diminuição e no ponto seguinte, 1 ponto baixo. E segue repetindo. Uma diminuição e no ponto seguinte, 1 ponto baixo. E segue repetindo até o final. Uma diminuição e 1 ponto baixo até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Cheguei aqui no final da carreira e já podemos então colocar o enchimento. Eu vou tirar aqui o marcador e depois eu coloco novamente. Só porque já estava ficando curto. Então vamos colocar aqui o enchimento para encher o máximo que a gente conseguir. E depois, conforme a gente vai fechando as carreiras, a gente vai acrescentando mais e mais enchimento. Já preenchi aqui bastante, mas depois a gente vai seguir preenchendo. Vou colocar de novo aqui o meu marcador. E vamos então seguir para a carreira de número 23, que será de uma diminuição e 2 pontos baixos. E agora voltamos então para 6 repetições. Então, a carreira de número 23 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Só cuidar para que essas últimas carreiras os pontos fiquem bem fechadinhos, então tem que ter mais tensão aqui no fio. A carreira de número 24, nós vamos trabalhar toda ela com as alças da frente dos pontos, sempre pegando na alcinha da frente de cada um dos pontos. E esta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Então, aqui, um aumento. E agora segue com 2 pontos baixos, lembrando de pegar somente a alcinha da frente de cada um dos pontos. Então, aqui, um ponto baixo. E no ponto seguinte, o segundo ponto baixo. Novamente, um aumento. E 2 pontos baixos. Então, é só seguir repetindo um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos, sempre pegando as alcinhas da frente dos pontos. E a partir daqui, nós já vamos estar fazendo o corpinho do nosso cachorrinho. A partir daqui, então, começa o corpo. A carreira de número 25 será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Então, aqui, um aumento. E agora, 3 pontos baixos. Um ponto baixo, 2
e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 26 será de um aumento e 4 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Um aumento, um, dois, três e 4 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. Vamos fazer uma pausa agora, então, para a colocação do enchimento. E aqui, ó, já dá para ver que está aumentando os pontos das carreiras, né? Para fazer a parte do corpinho. Então, vamos preencher agora a cabecinha, toda ela, fazendo o formato certinho, já moldando ela, né? A parte aqui bem de cima é mais estreita, então vamos colocar o enchimento lá em cima primeiro. E depois a gente segue colocando mais aqui nessa parte de baixo, que ela é um pouquinho maior. Vai preenchendo e já vai moldando a cabecinha, fazendo o formato dela certinho. Preencha bem, ela tem que ficar firme. Quando a peça estiver firme, já está prontinha. Agora, nós vamos seguir, então, com as carreiras de número 27 até a número 30, de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 30 e o nosso corpinho já está ganhando forma. Vamos seguir então com a carreira de número 31, que será de um aumento e 5 pontos baixos. Um aumento, um, dois, três, quatro e 5 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. As carreiras de número 32 e 33 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 42 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno. Finalizei aqui a carreira de número 33 e agora já vamos iniciar com as diminuições para ir fechando aqui essa parte do corpinho. Então, a carreira de número 34 será de uma diminuição e 5 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Fiz uma diminuição e agora 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. A carreira de número 35 será de uma diminuição e 4 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos.
A carreira de número 36 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. E a partir daqui já podemos iniciar com a colocação do enchimento nessa parte aqui do corpinho. Lembrando de colocar bem aqui nessa parte do pescocinho também, para encher bem, e depois seguir para o corpo. É importante preencher bem aqui nessa parte do pescocinho para que não fique depois, né, a cabeça caindo. Então, vamos preencher, já vai moldando aí o corpinho. Vamos seguir então para a carreira de número 37, que será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Vamos fazer mais uma pausa para a colocação do enchimento, preenchendo mais agora, né? E aí, conforme a gente for fechando, a gente vai preenchendo mais e mais. Até que a peça fique bem certinha e bem firme. Já preenchi aqui, ficou bem certinha já. E depois a gente vai colocar mais um pouquinho nessa parte de baixo. Vamos então para a carreira de número 38, que será de uma diminuição e 1 ponto baixo. Fiz uma diminuição e agora 1 ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e 1 ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Mais um pouquinho de enchimento. A carreira de número 39 será somente de diminuições. Vamos fazer 6 diminuições no total. Então, é só seguir fazendo diminuições até chegar no final da carreira, totalizando apenas 6 pontos. Então, é só seguir fazendo diminuições. Vamos para a última diminuição. Agora é só puxar aqui o fio. Vamos tirar já o marcador. E vamos deixar aqui um fio longo para o arremate final. Vamos cortar então o fio e puxar ele. Agora, com uma agulha de tapeceiro para bonecas, vamos fazer o arremate final. Vamos pegar aqui somente as alcinhas da frente de cada um dos pontos e passar a nossa agulha. Vamos fazer isso para os 6 pontos que restaram. Vamos passar em cada um dos 6 pontos. A agulha sempre na alcinha da frente de cada um dos pontos. E aqui, ó, vai formar um anelzinho mágico invertido. Agora é só puxar esse fio bem até fechar. E vamos fazer agora um nozinho pegando o ponto aqui da lateral, ó. Bem do ladinho do anel, a gente passa o fio por cima da agulha e faz um nozinho. E agora a gente insere essa agulha bem no centro desse anel e puxa o fio aqui bem até ele sumir ali a pontinha.
E agora é só dar um nozinho aqui na lateral, só um nozinho de reforço mesmo. E inserir essa agulha por dentro do corpinho para esconder o fio. E cortar. Vamos ajeitar ali com a agulha. E agora é só cortar esse fio. Agora é só ajeitar o enchimento por dentro com a ponta da agulha mesmo, moldando o corpinho, fazendo o formato certinho. Então, a nossa cabecinha, a gente faz a mesma coisa, vai ajeitando ali o enchimento por dentro. E agora nós vamos ter que fazer a costura aqui dessa mancha do olho. Antes de seguirmos com a costura da mancha, nós vamos utilizar aqui o mesmo fio que a gente utilizou para o corpinho e a cabeça, para fazermos o formato do rostinho do cachorrinho. Nós vamos afundar esses olhinhos dessa forma, fazendo com que ele fique ainda mais bonitinho. Para isso, nós vamos inserir a agulha aqui por trás da cabeça, saindo lá na parte da frente, próximo aos olhos, que daí fica mais fácil da gente chegar na lateral do olho. Nós vamos ter que inserir agora essa agulha bem rente ao olho, aqui na parte de cima, na lateral, tá? Tanto faz o lado que você vai fazer primeiro, mas eu vou mostrar assim para ficar mais fácil. Então, nós vamos fazer a volta aqui, ó, com este fio, puxando ele por baixo do olhinho. Ó, ali a gente vai passar por baixo do olho, certo? E nós vamos inserir a agulha agora aqui bem embaixo, bem rente ao olho, no pontinho mais rente ao olho que você conseguir. Atravessando a cabecinha, saindo do outro lado. Para ficar mais fácil, eu vou sair em qualquer lugar aqui na parte do rostinho e depois eu vou inserir novamente a agulha para sair ali, bem rente ao olho. Como nós temos a manchinha, não tem problema de sair ali, ó, um pouquinho mais afastado do olhinho. Mas tem que ser bem embaixo e o mais rente possível do olho. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos passar este fio por baixo do olhinho, lá por baixo do olho, mesmo com a mancha, nós vamos passar embaixo do olho, certo? E agora nós vamos inserir a agulha o mais próximo possível aqui na parte de cima, o mais próximo do olho. Insere a agulha saindo novamente do outro lado, só que agora nós vamos fazer o outro lado do olhinho. A gente passou primeiro pela parte de fora do olho, e agora nós vamos passar aqui o fio pela parte interna aqui do olho, próximo ao nariz. Então, nós vamos puxar aqui o fio por baixo também do olhinho. E vamos inserir a agulha rente ao olho novamente. E vamos fazer o mesmo do outro lado. E já vai puxando esse fio, que ele já vai fazendo o formato do rostinho, afundando os olhinhos. Agora, eu vou inserir novamente a minha agulha aqui, saindo bem abaixo ali, rente ao olho, mais próximo possível, né? Pois nós temos a mancha aqui. E aí, a gente vai passar pelo outro lado do olho, assim, dessa forma, por baixo dele também. Acho que assim dá pra ver que passou por baixo do olho, não só da mancha, né? Então, nós vamos inserir agora a agulha saindo lá atrás, onde a gente iniciou com o fio. Porque nós já passamos dos dois lados de cada olho, né? Então, agora nós vamos puxar lá para trás esse fio. E agora sim a gente vai puxar bem o fio até fazer o formato certinho do rostinho, ó, aproximando mais os olhos. Certo? E aí você vai puxando e apertando até fazer um formato bem bonitinho aí pro rostinho do cachorrinho. Certo? Aqui já está bem bonitinho, eu só vou puxar o enchimento por dentro aqui bem na parte de cima. Ó, já dá pra ver que afundou um pouquinho os olhos, né? Não pode ser muito também, né? Tem que ser o suficiente para deixar ele bem bonitinho. E agora é só dar um nó aqui atrás, nesse fio. Vamos dar um nó.
bem apertadinho. Ó, tá direitinho aqui, não escapou. E aí, nós vamos dar uns nozinhos aqui atrás e esconder esse fio depois. É importante fazer isso antes de costurar a mancha. Pronto, agora eu só vou cortar aqui para igualar as pontas do fio. E agora vou passar esses fios aqui pela agulha. E inserir ali no mesmo local, puxando esses fios por dentro da cabecinha, para esconder o nozinho. Vamos só ajeitar aqui com a ponta da agulha. E agora é só cortar os fios. Pronto, já temos então o formato do rostinho do nosso cachorrinho, que ficou bem mais bonitinho, não é mesmo? Isso você pode fazer para qualquer tipo de amigurumi, tá? Sempre vai deixar o rostinho ainda mais bonito. Agora é só ajustar com a ponta da agulha, fazendo o formato certinho nas laterais. E está pronta então essa parte. Vamos então para a costura? Vamos costurar então a nossa mancha, passando aqui a agulha por entre os pontos da cabecinha. E aí, a gente vai passar esse fio por cima do ponto, pegando ele ali, ó. Pega o pontinho, passa o fio por cima. Dessa forma, não vai ficar a costura aparente. E aí, a gente vai passar novamente a agulha pelos pontos da cabecinha e seguir fazendo da mesma forma, passando sempre a agulha por cima do pontinho, pegando ele, e já vai pegando o ponto da cabecinha. Assim a costura fica mais discreta, digamos assim. E aí é só ir contornando aqui toda essa mancha, né? Fazendo todo o contorno dela, costurando por toda a volta, até chegar ali onde a gente iniciou com a costura. Já estou aqui na parte de baixo, ó, que é aquela ponta maior, né, da mancha. E aí vai contornando aqui essa parte de baixo, fazendo o formato certinho. Cuida para não esticar muito, né, a costura, puxar muito a mancha, para ele não ficar feio. E já estamos chegando quase aqui no final da costura. É difícil? Não, não é. Pode ser chatinho de fazer, mas não tem mistério. É só prática mesmo. Muita gente tem dificuldade com a costura, mas é só falta de prática. E aqui estamos chegando então no último pontinho. E aí nós vamos dar um nó. Vamos passar aqui o fio por cima da agulha. E agora esconder este fio, inserindo bem ali rente ao ponto, atravessando por dentro da cabecinha. E está pronta então a nossa costura do olhinho, da mancha do olho. E agora é só cortar esse fio. Prontinho. Aqui está então a manchinha costurada. Vamos para os bordados do rostinho? Vou utilizar aqui um fio mais fino, este aqui é o fio Anne. E aí nós vamos ajeitar aqui antes de iniciar o bordado, para ver se está bem certinho aqui o rostinho.
E aí nós vamos fazer o bordado da boquinha primeiro. Vamos inserir a agulha aqui pela parte de trás, saindo lá onde a gente quer iniciar a boca. E nós vamos fazer o formato dessa boquinha como se ele estivesse sorrindo. Então, vamos cuidar aqui, ó, a quantidade de pontos para cada lado do focinho, para ter uma base aqui e ele não ficar torto. Então, temos aqui uns 2 pontinhos para cada lado. E agora nós temos que inserir a agulha aqui, saindo bem no centro. Então, para cada lado aqui dessa pontinha de baixo do focinho, nós vamos deixar 3 pontinhos para cada lado. Então, temos 3 pontos para cá e 3 para o outro lado. E aí, nós vamos inserir a agulha saindo bem abaixo ali da pontinha do focinho. Uma carreira para baixo da linha onde a gente inseriu a agulha no início. Só ajeitar aqui o fio. E agora nós vamos ter que puxar aqui para cima, passando o fio por cima da boquinha. Porque depois nós vamos fazer este formato assim, ó, dela sorrindo. Então, vamos passar esse fio até a ponta do focinho, ali na parte de baixo dele. E vamos inserir a agulha bem aqui no centro, na pontinha dele, saindo com essa agulha uma carreira abaixo da carreira que a gente inseriu antes. E aí, puxa aqui as pontinhas para baixo, para fazer o formato da boquinha. E nós vamos ter que fazer uns pontinhos agora para prender, para ela ficar nesse formato. Então, eu vou inserir aqui a minha agulha, fazendo este formato aqui. Eu vou passar aqui a minha agulha um pontinho para cima para ficar mais ajeitadinho. Acho que assim vai ficar mais bonitinho. Então, eu vou inserir a agulha agora passando o fio por cima, né, da boquinha, saindo exatamente no mesmo jeito ali do outro lado. E vou fazer o mesmo, vou prender esse lado aqui também, com um pontinho. E vou dar mais um pontinho em cada lado, prendendo aqui, ó, para que ela fique ainda mais bonitinha. E aí você vai verificando aí o seu como está ficando. E vai fazendo conforme vai ficando bonitinho aí para você. Ajusta com a ponta da agulha sempre, né, o formato certinho. Agora aqui neste fio do centro eu também vou dar um ponto. Vou passar então aqui a agulha novamente por cima ali da boquinha, saindo ali bem no meio do fio aqui do centro para prender ele também, ó. Vou passar agora por cima do fio, no mesmo pontinho, saindo lá onde a gente iniciou com o fio. Puxa, até que ele desapareça ali o pontinho. E aí vai ajustando aí com a ponta da agulha até fazer bem certinho o formato, antes de dar o nó lá atrás. Eu acho que o meu ficou bem bonitinho aqui. O formato tá direitinho, então já posso dar um nó. E agora é só cortar esse fio e esconder esse nozinho. Puxa com a ponta da agulha. E a nossa boquinha está pronta. E ficou um amor, não é mesmo? Vamos ter que fazer agora as sobrancelhas. Com o mesmo fio, nós vamos agora bordar a sobrancelha, que é bem simples também. Vamos fazer aqui acima do olho, ó, nós vamos subir uma carreira acima da mancha e fazer exatamente no mesmo local do outro lado. Então, eu vou inserir a agulha ali por trás,
saindo ali uma carreira acima da mancha. Vou puxar o fio uns 2 pontos para a lateral, dessa forma, na mesma linha da carreira. E agora eu insiro a agulha saindo exatamente no mesmo local do outro lado agora. Então, o tamanho aqui da sobrancelha são de 2 pontinhos. Puxo agora o fio para o outro lado. Cuida bem a posição, se está certinho, do mesmo jeito. E aí, a mesma coisa. Vamos pular 2 pontinhos para a lateral e inserir a agulha na mesma linha. Saindo com a agulha lá onde a gente iniciou com o fio. Puxa e já vai ajustando ali a sobrancelha. Ajeita o formato dela. E verifica se está certinho, né? Os dois lados antes de dar o nó lá atrás. Aqui está ok. Então, a mesma coisa, vamos dar os nozinhos aqui, cortar esse fio e esconder o nozinho. E o rostinho do nosso cachorrinho está pronto. Vamos seguir então tecendo as outras partes do cachorrinho, seguindo então agora para as orelhas. Para tecer as orelhas, eu vou tecer aqui na cor marrom. Então, nós vamos iniciar também com o anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel. E seguimos então para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior, por toda a carreira. 2 pontos baixos para cada ponto e já vai prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. As carreiras de número 5 até a número 12 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 8 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 12 e a nossa orelhinha já está ganhando forma. Vamos iniciar com as diminuições. A carreira de número 13 será de uma diminuição e 6 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Uma diminuição e 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E segue repetindo mais 2 vezes, uma diminuição e 6 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 21 pontos. A carreira de número 14 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 21 pontos no final da carreira. A carreira de número 15 será de uma diminuição e 5 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Uma diminuição
Um, dois, três, quatro e 5 pontos baixos. E segue repetindo até o final da carreira. Uma diminuição e 5 pontos baixos, totalizando 18 pontos. Finalizei então a carreira de número 15 e chegamos no final da nossa orelhinha. Agora nós vamos tirar aqui o marcador e nós vamos fechar ela assim, neste formato. E vamos fechar aqui a parte de cima com pontos baixos. Nós vamos pegar aqui os pontos da frente e os de trás juntos, assim, dessa forma. Laçar o fio lá atrás. Ó, aqui, o primeiro pontinho a gente sempre vai pular, porque a gente não consegue pegar ali bem rente. E aí arremata com ponto baixo. E segue fazendo pontos baixos, assim, dessa forma, sempre pegando os pontos da frente e os de trás juntos, até o final da carreira. E agora, o último pontinho fica sozinho mesmo. Lembra que a gente deixou um pontinho lá de fora no começo? Agora fica um sozinho também no final. E aqui está a nossa orelhinha prontinha, então. Vamos deixar um fio longo agora para a costura. Corta ele e puxa o fio. Então, a primeira orelha está prontinha. Agora é só voltar o vídeo no início dessa parte da orelha e fazer a outra igual, da mesma forma. Já estou com as duas orelhinhas prontinhas e já podemos costurar no cachorrinho. Vamos posicionar então a nossa orelha na lateral da cabeça dessa forma. E para a gente verificar como ele vai ficar, vamos colocar as duas orelhinhas já, para ter uma noção. E aí, nós vamos posicionar da melhor forma. Assim eu acho que fica bem bonitinho. Aí nós temos que cuidar para os dois lados ficarem iguais, né? Então, nós vamos contar aqui, ó, duas carreiras acima da sobrancelha para iniciar a costura da orelhinha. E aí você já tem uma ideia para outra também. Também podemos colocar a orelha mais para cima, mas eu prefiro ela mais para baixo. Acho que fica mais bonitinha. E aí você verifica a posição que fica melhor com o seu cachorrinho. Então, esta aqui vai ser a posição. Cuidar ali a distância dos olhos, para não ficar muito distante, mas também não muito próximo. Vamos olhar aqui de cima, ó, e se a gente contar ali da sobrancelha, será duas carreiras acima da sobrancelha. Já olhando aqui do anel mágico, será entre a sexta e a sétima carreira. E nós vamos costurar essa orelha em linha reta, então vai ser na mesma carreira todos os pontos. Certo? E do outro lado, a mesma coisa, vai contar até a sexta carreira e entre a sexta e a sétima carreira é a posição da orelhinha. Vamos iniciar com esta aqui, então. Então, é só inserir a agulha por entre os pontos da cabecinha. E agora passo o fio por cima, pegando o ponto da orelhinha, da última carreira aqui da orelhinha. E já pega o ponto, inserindo no mesmo local onde a gente saiu ali na cabecinha, e saindo no pontinho do lado.
Agora a mesma coisa, vou pegar aqui o ponto da orelhinha e já pego ali o ponto da cabecinha. Tô inserindo no mesmo local onde eu saí com a agulha na cabeça. E aí, eu insiro a agulha saindo no pontinho da lateral. Novamente, ó, insiro no mesmo ponto. E agora, eu vou fazer um ponto junto no mesmo pontinho ali, ó. Por quê? Porque eu não quero que essa orelha vá muito para trás. Então, eu vou fazer aqui mais um pontinho aqui no mesmo local. E agora, eu pulo pro próximo pontinho. Vamos verificar aqui na frente se está ficando certinho. Está bem bonitinha já. Depois a gente vai prender ela aqui embaixo, para que ela fique na posição bem certinha. Então, não precisa se preocupar muito agora. Eu não quero que ela fique muito para trás, então eu vou fazer novamente o ponto junto ali no mesmo ponto da cabeça. Ó, vou pegar o mesmo pontinho. E agora eu pego o próximo. Já estamos chegando aqui no final da costura. Sempre cuidando a posição, se está ficando certinha. E agora vou pegar novamente no mesmo ponto e vou finalizar agora pegando aqui, ó, bem no pontinho da lateral aqui da orelhinha e vou passar o fio por cima da agulha para dar um nozinho. Dei o meu nó. Eu não quero que essa orelha fique solta, para ela não ficar subindo, tá? Ó, eu não quero que ela fique assim, ó, solta, né? Então, eu vou prender com alguns pontinhos na parte interna ali da orelha, prendendo na cabeça. Então, eu vou inserir a agulha aqui, ó, saindo ali na parte de baixo da orelha. E aí, eu vou fazer uns pontinhos aqui, prendendo nessa parte da orelhinha. Cuida para a agulha não atravessar a orelha, pega só a parte interna dela aqui. E aí, faz quantos pontos forem necessários para prender essa orelhinha do jeito que você quer. Ajeitando sempre ela, olhando de frente o cachorrinho para ver se ela vai ficar certinha. Puxa bem para não aparecer aqueles pontos. Eu ainda vou descer mais alguns pontinhos para baixo. E aqui vou dar mais uns pontinhos na orelha. Vamos verificar. Acho que agora já está legal, ficou bem bonitinha já, não vai subir muito. E ela tende a ficar assim para baixo mesmo. Então, eu vou dar um nozinho aqui para prender o fio e vamos esconder ele. Vou dar mais um nozinho aqui para garantir. E agora sim eu escondo o fio. Puxa bem e aí é só cortar. Ficou bem bonitinha, ó, está bem presa. E agora é só fazer o mesmo com a outra orelha, né? Posicionando da mesma forma. Ficou bem na lateral do corpinho, bem bonitinha. Vamos fazer o mesmo aqui do outro lado, cuidando a posição, né? Para que ela fique certinha. Cuida esses pontinhos para que eles fiquem com essa parte aqui para cima, ó.
Então, nós vamos iniciar a costura agora na parte de trás da cabeça, porque o fio vai ficar para trás agora, não na frente, como a gente iniciou na outra. Assim, a orelha tende a ficar já no formato certinho. Nós iniciamos aqui, ó, na frente, e agora nós vamos iniciar aqui na parte de trás. Só cuida para que fique a mesma distância na parte de cima, né? Conforme a gente já viu no início. E também a distância dos olhos ali na parte da frente, verifica também essa distância aqui, que tem que ser igual, para não ficar torto. E aí é só costurar da mesma forma. Orelhas costuradas e o nosso cachorrinho já está ficando muito fofinho, não é mesmo? Vamos seguir para as outras partes? Com o fio branco, vamos tecer então as patas dianteiras do nosso cachorrinho, iniciando com um anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel e seguir para a próxima carreira. A segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vai prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo. Um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. As carreiras de número 4 e 5 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno. A carreira de número 6 será um pouquinho diferente. Vamos iniciar com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E agora vamos fazer uma sequência de 6 diminuições. Uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuições, 4 diminuições, 5 diminuições e a sexta e última diminuição. E agora segue com mais 3 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos, finalizando então com 12 pontos. A carreira de número 7 será 4 pontos baixos no início, 1, 2, 3 e 4. Agora, duas diminuições na sequência. Uma diminuição e duas diminuições. E agora voltamos para pontos baixos. Serão 4 pontos baixos até o final da carreira. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e 4 pontos baixos. A carreira de número 8, nós vamos iniciar com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Agora, nós vamos fazer 2 aumentos nos 2 pontos seguintes. Um ponto baixo e agora, junto com ele, outro ponto baixo. Fizemos, então, o primeiro aumento. No ponto seguinte, mais 2 pontos baixos. Um ponto baixo e agora o segundo ponto baixo junto com ele. Então, fizemos 2 aumentos. E agora segue com 4 pontos baixos, um para cada ponto. E nós vamos finalizar esta carreira com 12 pontos, novamente.
Prontinho, então temos aqui o formato da patinha da frente. Vamos então agora para as carreiras de número 9 até a número 14, que serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 6 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 14 e já temos aqui o formato da patinha dianteira, do bracinho. Vamos preencher então, né, com enchimento. Primeiro essa partezinha aqui da patinha, fazendo o formato certinho dela, e depois a gente segue para o bracinho. Então já vai preenchendo, moldando a peça. Agora vamos seguir nesta parte aqui do bracinho. Prontinho. Vamos seguir então para a carreira de número 15, que será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo 2 vezes. Uma diminuição e agora 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E vamos repetir mais uma vez. Uma diminuição e 4 pontos baixos. Vamos finalizar então esta carreira com 10 pontos. A carreira de número 16 será apenas de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 10 pontos no final da carreira. Prontinho, finalizei aqui a carreira. Já podemos tirar o nosso fio marcador. E vou preencher só mais um pouquinho aqui do bracinho. Não precisa preencher até bem em cima. Vamos deixar um espacinho ali. Prontinho. Ó, nós vamos fazer este formato aqui, ó. Aqui nessa partezinha de cima a gente não preenche. E agora, para poder fazer o formato do bracinho, para que ele fique assim, ó, de ladinho, eu vou ter que fazer mais um pontinho aqui para chegar no local certinho. Então, fiz aqui um pontinho, você verifica quantos precisa aí, e agora podemos fechar com pontos baixos. Vamos pegar novamente os pontos da frente e os de trás juntos, laço o fio e fecha com um ponto baixo. E vamos fazer isso para toda a carreira. Da mesma forma que a gente fez com a orelhinha. E aqui a gente pega só um pontinho mesmo e finaliza. Vamos deixar então um fio longo para a costura. Puxo o fio. E o primeiro bracinho, então, está prontinho, só vamos ajeitar aqui com a ponta da agulha para fazer o formato certinho. Pronto. E agora é só voltar o vídeo nessa parte da pata dianteira e fazer a outra igual, da mesma forma. Já estou aqui com as duas patinhas prontinhas e vamos seguir então para as patas traseiras. Vamos reservar para a costura depois. Vamos tecer então as patas traseiras, que são as perninhas do nosso cachorrinho, iniciando também com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. A segunda carreira será somente de aumentos. Serão
2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior e já vai prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás, juntamente com os pontos. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo. Um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e 5 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Um aumento, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo mais 2 vezes. Um aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 21 pontos. A carreira de número 5 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 21 pontos. Ponto sobre ponto. A carreira de número 6, nós vamos iniciar com 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E agora vamos fazer uma sequência de 6 diminuições. Uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuições, 4 diminuições, 5 diminuições e a sexta e última diminuição. Opa, tá escapando, agora sim. 6 diminuições. E seguimos com mais 5 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 15 pontos. A carreira de número 7 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 15 pontos. Carreira de número 8, vamos fazer uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Uma diminuição, um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 12 pontos. As carreiras de número 9 até a número 14 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 6 carreiras e já retorno. Finalizei aqui a carreira de número 14 e agora nós vamos fazer uma pausa para a colocação do enchimento. Vamos preencher ali a parte da patinha primeiro, moldando ela, e depois seguir para a perninha. Já estou preenchendo aqui a parte da perna. E assim ficou, então, ela. Vamos seguir, então, com a carreira de número 15, que será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 4 pontos baixos,
até o final da carreira, totalizando 10 pontos. Pronto, já finalizamos então aqui a perninha, podemos tirar o marcador. E agora, para fazer este formato aqui da perninha, nós vamos precisar ainda dar alguns pontinhos. Vamos fazer aqui uns 2 pontinhos para chegar na posição certinha. Você verifica quantos pontos precisa ir para você. Aqui para mim já tá bom. E aí nós vamos ter que cuidar, colocar aqui um enchimento, mas não até a parte de cima aqui da perninha. Porque senão ele não consegue sentar o cachorrinho. Então nós vamos deixar essa ponta aqui da perninha sem enchimento. E aí você aperta assim, ó, tem que fazer esse formato. E agora nós vamos fechar com pontos baixos. Da mesma forma que a gente fez com o bracinho. Vamos pegar os pontos da frente e os de trás juntos e arrematar com pontos baixos. Prontinho. Vamos deixar agora um fio longo para a costura. Puxo o fio. E a primeira perninha está pronta, agora temos que fazer a segunda. E é só voltar o vídeo aqui no início dessa parte da pata traseira e fazer a outra igual, da mesma forma. Já estou aqui com as duas patinhas traseiras prontinhas e agora está faltando apenas tecer o rabo. Vamos lá? No rabinho nós vamos trabalhar com duas cores, iniciando com o marrom. Então vamos fazer um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. A segunda e a terceira carreira serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos da carreira anterior. Já vai prendendo ali o fio que ficou de sobra do anel atrás. E segue então com um ponto baixo para cada ponto, totalizando 6 pontos para cada uma das carreiras. Serão 2 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazendo aqui essas 2 carreiras e já retorno. Finalizei aqui a carreira de número 3. Podemos cortar já esse fio que ficou de sobra do anel. E vamos então para a carreira de número 4, que será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Então, aqui vamos fazer um aumento. E no ponto seguinte, um ponto baixo. E vamos repetir mais 2 vezes. Um aumento. E um ponto baixo. E mais uma vez, um aumento. E um ponto baixo. A carreira de número 5 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos.
E aqui no último ponto da carreira, nós vamos arrematar somente uma das alcinhas do ponto. E vamos fazer aqui a nossa troca de cor para o branco. Vamos laçar o fio branco e arrematar o restante do ponto já com ele. Pronto. Agora podemos dar um nozinho aqui atrás e cortar esse fio da cor marrom. E a partir daqui, nós vamos trabalhar somente com a cor branca. As carreiras de número 6 até a número 14 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos para cada uma das carreiras. Aqui, então, é o nosso primeiro ponto. E já vai prendendo os fios que ficaram ali atrás para deixar arrematado. E é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 9 carreiras e já retorno com elas prontas. Cheguei aqui no final da carreira de número 14 e já podemos tirar então esse fio marcador e vamos finalizar então a nossa carreira com um ponto baixíssimo e deixar aqui um fio longo para a costura. Vamos cortar esse fio. Puxar ele. E agora nós vamos preencher esse rabinho com um pouquinho de enchimento, mas é muito pouco mesmo, só para dar um pouquinho de volume nele. Então, a gente inicia lá pela pontinha do rabinho e depois vai distribuindo um pouquinho de enchimento até chegar em cima. Prontinho. E aqui está, então, o rabinho prontinho. E agora está faltando apenas as costuras do nosso cachorrinho, né? Vamos fazer a montagem dele? E a primeira parte que nós vamos costurar será a patinha dianteira dele. Vamos usar aqui, então, a agulha, a mesma de tapeceiro para bonecas, e vamos costurar aqui a patinha dele. Antes a gente posiciona assim dessa forma, ó. A patinha tem que ficar na parte da frente do corpinho, assim, dessa forma. Então, ela será costurada na diagonal. Já vamos posicionar as duas para verificar como vai ficar. E então, podemos iniciar com a costura. Cuidar aqui, ó, para pegar bem rente aqui o pontinho da emenda entre a cabeça e o corpinho. E aqui o alinhamento com a orelhinha. Então, a gente vai pegar o pontinho sempre na diagonal, ó, não em linha reta. A gente pega os pontos descendo uma carreira cada vez que a gente for pegar o ponto do corpinho. E passa o fio ali antes, né, no bracinho, na última carreira do bracinho. Ó, pega aqui, passando o fio por cima do ponto. E agora pega outro pontinho para a lateral, mas na carreira de baixo. Assim ele vai ficando na diagonal. Já estou chegando aqui quase no último pontinho. Na verdade, este é o último ponto ali do bracinho, mas eu ainda vou dar mais um ponto nele. Cuida sempre a posição ali na frente. E agora eu vou pegar aqui, ó, no pontinho mais acima, na lateralzinha, e vou passar o fio por cima para dar um nó. E assim ficou, então, o bracinho, ó, na diagonal, consegue subir ele e voltar para a frente do corpinho.
Então, agora a gente já pode finalizar. Já dei o meu nó, né? E agora vou inserir a agulha aqui por dentro do corpinho e vou dar um nó de segurança aqui atrás. E agora é só esconder esse fio e cortar. Então, o primeiro bracinho está prontinho, ficou bem posicionado, ó. Alinhado o final da costura com a costura da orelhinha lá de cima. E o braço fica assim, flexível. Agora é só fazer o mesmo com a outra patinha dianteira, costurando da mesma forma. Patinhas dianteiras costuradas e o nosso cachorrinho tá ficando muito fofinho. Vamos agora então para a costura das patas traseiras, as perninhas dele. Da mesma forma, a gente posiciona as patas antes aqui para verificar a posição certinha. Os bracinhos devem ficar posicionados na parte interna aqui das perninhas, ó, para que ele fique sentadinho. Assim, dessa forma. Então, você verifica aí qual a melhor posição para costurar a perninha. Aqui eu gosto sempre de alinhar as costuras dos braços e das pernas. Então, eu cuido aqui a posição para que fique no mesmo alinhamento da costura lá do bracinho. Seguindo aqui a linha. Então, aqui está alinhadinho. Aí, eu verifico a parte de baixo agora, para iniciar essa costura. Os bracinhos estão entre as pernas, então nós vamos costurar assim na diagonal. Aqui, ó, temos aqui uma, duas, três carreiras de distância ali do anel mágico. No meu caso, né? Para dar o início aqui dessa costura. E aí, a gente vai costurando da mesma forma que a gente fez com o bracinho. Vai pegando os pontos aqui do corpinho. Cuidando sempre para que ele vá ficando na diagonal. E aí, passa a agulha aqui nos pontos da perninha, ali na última carreira da perninha. Eu sempre entro aqui no mesmo ponto que eu saí ali no corpinho e saio no ponto do lado. E aí é só verificar a posição mesmo, se está ficando certinho. Aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6 carreiras eu subi aqui para a lateral, a partir do anel mágico, né? Então, a gente dá o nosso nozinho. Antes de encerrar, verifica a posição dele sentadinho se está certinha. E aí já podemos finalizar. Vou só inserir a agulha aqui por dentro, para dar aquele meu nozinho de segurança antes de encerrar. E agora é só esconder esse fio e cortar. E agora é só posicionar a outra perninha da mesma forma e fazer a costura igual. Cuida para que fique certinha a posição, para que ele não fique torto, né? Com os bracinhos voltados para frente. E aí é só
verificar aqui embaixo, fazer a costura da mesma forma. Perninhas costuradas, já está bem certinho aqui. Então, ó, sentadinho ele fica assim, falta apenas a costura do rabinho. E para fazer isso, nós vamos posicionar ele sentadinho, para verificar a posição certinha ali do rabinho, para que ele não fique assim, ó, com os bracinhos para cima. Então, a gente posiciona ele com os bracinhos encostados ali na mesa, né? Eu vou puxar aqui, ó, o enchimento para fazer o formato aqui da bundinha dele bem certinho. E aí, eu vou colocar aqui o rabinho na posição que ele fique bem certinho, sentadinho. E aí, eu posso iniciar a costura. Antes de iniciar a costura, deixa eu só colocar aqui a agulha. Nós temos que verificar aqui, ó, se tem emenda de cor, troca de cor, vamos posicionar ela para baixo, para que não fique aparecendo. Eu não gosto de ver nenhuma troca de cor aparecendo assim, voltada para cima, então eu sempre escondo o máximo que eu consigo. Então, vamos iniciar a costura aqui, deste ladinho aqui, que daí a posição do rabinho vai ficar certinha com a emenda ali das cores, a troca de cor para baixo. Verifica novamente aí a posição antes de iniciar a costura. E a costura também é bem simples, é só ir pegando os pontos ali do rabinho, contornando ele e prendendo no corpinho, da mesma forma que a gente fez com as outras costuras. E aí, ó, verifica a posição se está centralizado na parte das costas do nosso cachorrinho, né? Verifica se está bem no meio. Aqui, ó, 4 carreiras a partir do anel mágico. Entre a quarta e a quinta carreira, mais ou menos, eu estou posicionando o rabinho. Ó, vamos verificar então aqui para que fique centralizado na parte de trás. E aí pode seguir com a costura, fazendo todo o contorno do rabinho. Cheguei aqui no final da costura. Vamos pegar aqui o último pontinho e já podemos dar um nozinho. E aí é só finalizar da mesma forma. Dar um nozinho de segurança e esconder o fio depois. E assim finalizamos o nosso adorável cachorrinho de crochê no estilo kawaii. Tenho certeza que ele ficou uma fofura e que vai encantar a todos. Se você gostou desse amigurumi, deixe um comentário aqui embaixo contando como foi a sua experiência. Quero muito saber como ficou o seu. Agora eu tenho um convite muito especial para você. Que tal apoiar o canal e se tornar um membro assinante? Como membro do canal, você terá benefícios como acesso antecipado às novas aulas. E se participar do nível do Clube Amiguchos, terá acesso a aulas exclusivas. Se tornar um membro é uma maneira incrível de apoiar o meu trabalho e garantir que eu continue dando aulas fofas como essa para você. Espero que você tenha gostado dessa aula. Este amigurumi é tão fofo que vai conquistar o coração de crianças e adultos, sendo uma ótima opção para presentear alguém especial ou para ter no seu catálogo de vendas. Não esqueça de curtir e compartilhar esta aula com alguém que também ame crochê. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!